Olá pessoal, olá! Vamos começar aqui mais um momento de estudo bíblico. Esse é um primeiro estudo que queremos fazer sobre o livro de Gálatas. É um livro da Bíblia, um dos muitos livros do Novo Testamento. E mais uns 2 ou 3 estudos numa série sobre este livro, o livro de Gálatas. Um livro que foi escrito e que tem muita paixão pela religião que liberta, pela fé libertadora em Cristo Jesus, pela graça libertadora, e ao mesmo tempo um livro que tem muita frustração. Essa é a palavra. Eu acho o apóstolo Paulo, quem escreve esse livro, se comunica, inspirado pelo Espírito Santo, com uma igreja, uma comunidade da Galácia, que pode ser uma região. Alguns discordam ou debatem se é mais ao norte, mais ao sul, a Galácia. E é uma frustração que o apóstolo Paulo mostra com cristãos que receberam o evangelho, mas que estavam de certa forma abandonando esse evangelho puro. Então é uma carta, um livro que apresenta essa luta por manter o puro evangelho incontaminado, realmente puro, não adulterado por nenhuma heresia. Inclusive, o apóstolo Paulo insiste que uma pequena mudança no evangelho o torna algo humano, algo legalista e algo que não liberta. Então vejam, eu coloquei aqui que como introdução, essa minha fala, logo queremos pegar a Bíblia propriamente dita e ler esse texto e explicar em forma de estudo e proclamação da palavra de Deus, mas 2 ênfases aqui. O livro apresenta uma paixão pelo evangelho, uma paixão, vou chamar assim, por essa religião que liberta, que é essa única fé, a fé cristã, e uma frustração de que Paulo mostra que esses cristãos da Galácia estão se deixando ludibriar, estão deixando-se enredar por uma religiosidade humana baseada em regras humanas, em leis humanas, ok? Então essa assim é a introdução para esse nosso estudo. E eu suplico aqui que Deus Espírito Santo nos conduza e convido cada um de vocês a um momento de reverência, de atenção com a palavra de Deus e especialmente sugerindo que você use aí a sua Bíblia e abra no livro de Gálatas, porque eu vou ler e comentar as partes deste texto, certo? Vamos lá então, eu vou ler as partes e logo vou fazer comentários que têm a ver justamente com o contexto desse livro e já explicando então e aplicando a palavra de Deus para as nossas vidas. Essa é a minha direção, que Deus Espírito Santo nos abençoe nesse momento. Se você quiser então curtir aí esse vídeo, compartilhar, sempre ajuda a que alcance mais e mais pessoas. Vamos lá. Muito bem, eu estou aqui com a minha Bíblia. O livro de Gálatas começa da seguinte maneira: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, para as igrejas da Galácia. Então vejam que ao mencionar aqui o autor e o destinatário da epístola, o autor e o destinatário da carta que aqui é indicada. E vocês veem aqui já um primeiro detalhe, quando o apóstolo Paulo começa o texto, ele diz Paulo, apóstolo, e aí ele diz, não da parte de homens, nem por intermédio de homens, mas de Jesus, de Deus Pai. Aqui Paulo já está começando a manifestar uma situação, que dentro dessa comunidade, dessa igreja local, havia uma contestação à autoridade apostólica dele, Então, assim, como houve ali ele quer combater um erro, então ele quer dizer assim, não me importa quem ensinou isso, não pensem vocês que ele tem mais autoridade do que eu, porque eu fui
enviado não por meio de pessoas, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ao se referir isso, o apóstolo Paulo ele está fazendo menção, fazendo referência ao chamado dele, a maneira como ele foi chamado, né? Então, quando a gente lê lá em Atos 8, 9, né, especialmente o capítulo 9, a conversão de Saulo, a gente vê que o próprio Senhor Jesus o chamou e por isso também ele é chamado de apóstolo, né? Ele testemunhou a ressurreição e também ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus ressurreto. E aí ele diz assim, no versículo 3, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, nessa primeira saudação, em que ele apresenta destinatário, em que ele apresenta o autor, ele se apresenta, ele também dá esse assim, ele fala da graça do evangelho que os libertou. Então o tema liberdade já está também aqui, já no início. E aí ele começa a mostrar a sua frustração, no versículo 6. Vejam como ele escreve isso, acompanhem na sua Bíblia ou ouça com atenção a leitura bíblica que eu estou fazendo. Diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Então, vamos explicar, estudo bíblico, vamos explicar algumas partes desse texto para vocês. Então, Paulo começa dizendo, né, tô muito surpreso, e frustrado, a palavra que eu usei antes, né, frustrado, porque vocês estão deixando de lado o evangelho para assumir um evangelho diferente, um outro evangelho. E aqui tem um ponto bem interessante da nossa leitura bíblica propriamente dita. Percebam o texto em português, ele fica assim, o qual vocês estão abandonando o evangelho, o qual não é outro, para um outro evangelho, o qual não é outro. Parece ser redundante, como assim? Eu estou me referindo exatamente aqui aos versos 7 e 8, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês. Porque tem duas vezes a palavra outro. Deixa eu explicar, é bem legal assim dentro do original da Bíblia. Esse texto, como o Novo Testamento completo, foi escrito em grego. E em grego existem duas palavras, existem duas menções para a palavra outro. A palavra, uma delas é halos, que é uma expressão grega, e a outra é héteron. Halos e héteron. Uma dessas palavras é um outro, digamos assim, mais parecido, e a outra é um outro bem diferente. E ele usa essas duas palavras numa força de retórica e de expressão, né? Ele diz assim, vocês estão abandonando o evangelho, o qual não é outro, tipo um outro parecido, mas é um outro completamente diferente. Vocês estão achando que aquilo muda um pouquinho? Não muda um pouquinho, muda tudo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né? E isso nos lembra o que Jesus, nosso Salvador, diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo também usa essa imagem, dizendo assim, um pouquinho de heresia, que é uma palavra que a gente usa para dizer quando a palavra é deturpada, quando o ensino é deturpado, um pouco de ensino errado contamina todo o ensino certo. Esse é o ponto do apóstolo Paulo e o que ele quer insistir. E ele ainda é mais veemente quando ele diz assim, então eu vou dizer um negócio para vocês, ainda que nós mesmos, mesmo sendo apóstolos enviados por Jesus, ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, apresente para vocês uma coisa diferente, que seja amaldiçoado, não recebam.
O evangelho está completo, está selado, o livro está selado, é isto. Aqui, por exemplo, nós lembramos, assim, por exemplo, de uma denominação, uma religiosidade, os Mormons, por exemplo, que muitos podem conhecer, eles falam de uma nova revelação e de um novo livro, né? O livro de Mormon, que foi trazido, acho que é o profeta Joseph Smith, né? Por um anjo. Nós lembramos desse texto que nos diz assim: ainda que um anjo do céu, ainda que uma voz diferente, aparentemente espiritual, sei lá o que nos assuste até, ou que nos maravilhe, traga um ensino diferente da graça que aponta para a morte e ressurreição de Jesus, não receba. É ludibriação, está tentando nos enganar. Assim são várias outras situações em que de repente alguém passa a ensinar algo diferente da ressurreição. Por exemplo, um sistema de evolução espiritual por meio de várias reencarnações, vamos dizer assim. Porque talvez um espírito de luz ou uma voz diferente assim informou. Bom, aqui está dizendo, ainda que isso aconteça, não receba. É uma ludibriação. O evangelho está apresentado plenamente, perfeitamente em Jesus. Fiquem com ele. Então vejam como é importante essa parte inicial do livro de Gálatas. E aí, no versículo 10 diz assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo, diz o apóstolo Paulo, né? Porque ele se posicionava frente a esse assunto e o que ele queria dizer assim, não me importa muito quem é a autoridade que está ensinando diferente, porque eu não procuro agradar pessoas, mas aquilo que eu recebi do Senhor Jesus, a isso eu sou fiel. Então fica bem claro já no início aqui do livro de Gálatas qual é o contexto, a razão pela qual ele está escrevendo essa carta. Então, vou relembrar aqui, o apóstolo Paulo foi lá, visitou a região da Galácia, fundou comunidades cristãs, pregou o evangelho vividamente, e aí só que quando ele saiu de lá e vieram outros mestres, a comunidade continuou com a sua vida, teve algumas lideranças que disseram, olha, pois é, legal essa questão de a salvação por meio da fé, né, em Cristo, pela graça de Cristo, mas só isso aí não basta. Na verdade, para a gente realmente ser salvo, a gente precisa ser circuncidado. Era esse o ponto lá, né? A circuncisão era esse rito religioso judaico e étnico do povo de Israel, que era marca da aliança, da antiga aliança, do Antigo Testamento, né? E o apóstolo Paulo diz assim que todas essas coisas vindas de Deus, inclusive essa antiga aliança, ele vai dizer num outro trecho, no capítulo 3, era como se fosse um professor, um aio, um cuidador que conduz ao evangelho, que tinha uma finalidade, que era conduzir até o evangelho e o plano completo de Cristo. No momento em que esse plano acontece, então, esta sombra antiga passou. E isso que ele também trata no livro de Colossenses, que nós apresentamos em estudo há pouco, é mais uma vez trazido aqui. Muito bem. Versículo 11 continua assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho, Jesus, para mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Gentios quer dizer os não cristãos, aliás, desculpem, os não judeus.
Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, que é o mesmo Pedro, o discípulo Pedro, e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, ouvindo somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, pessoal, olha só, o que o Paulo está dizendo aqui nessas palavras, resumindo assim, Ele está, em primeiro lugar, dizendo assim, olha, eu não estou falando uma mensagem humana, não é uma ideologia humana, uma filosofia humana. O Evangelho é diferente. O Evangelho é Cristo agindo, é Cristo por mim, para cada um de vocês. O Evangelho é a ação consumada de Cristo e toda a graça que Ele oferece, graça que nos salva. E ele diz, e esse negócio aí eu não recebi de seres humanos, não é uma mensagem humana, é do próprio Deus. E aí ele diz, e eu vivi isso que muitos de vocês estão vivendo no judaísmo, que ele chamava de então. Ele diz, eu era zeloso, mais zeloso do que os caras da minha idade. Era assim, a gente costuma usar uma expressão muito caxias, muito zeloso, muito cuidadoso com a religião judaica. E tudo isso eu cresci, em outro momento ele diz, aos pés de Gamaliel, crescendo, adquirindo graus elevados dentro da minha religiosidade. Mas o que eu descobri em Cristo e que Ele me revelou é que toda essa antiga aliança se cumpre em Cristo, de uma maneira que a salvação se concretiza para todas, independente da etnia judaica ou não. E ele percebe claramente, ele não abandona a antiga aliança. Não é assim que o Antigo Testamento não vale mais. Mas ele percebe que as promessas feitas a Abraão, quando Deus diz a Abraão, em ti serão benditos todos os povos da terra. Ele entende que em Jesus se cumpre todas as profecias, como de fato se cumpre. E que essa salvação é para todos, independente da etnia. E isso ele está batendo na tecla aqui neste capítulo de número 1. Mas eu quero adiantar com vocês e quero ir para o capítulo 2, onde Paulo continua falando um pouco dessa experiência dele pós-conversão. E caso você esteja acompanhando esse vídeo e não conheça a história, leia lá Atos 9. Ele inclusive perseguia os cristãos e ele recebe a ação de Deus, que transforma, que modifica, que converte a sua vida. E aí as pessoas olhavam ele trabalhando e anunciando o nome de Jesus e glorificavam a Deus, dizendo, pô, esse cara que perseguia os cristãos, agora ele anuncia o Evangelho. O capítulo 2 continua assim, se você está acompanhando com a sua Bíblia, coloque os olhos aí no capítulo 2 de Gálatas, que diz assim, 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos, que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Eu li Gálatas, capítulo 2, versículo 1 ao 5. O que está aqui? Ele fala dessa experiência que ele teve junto aos cristãos de Jerusalém. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, pois nem quando eu fui lá, o Tito que estava comigo,
nem ele foi constrangido ou obrigado a circuncidar-se, pois todos ali já tinham compreendido a revelação de que a salvação era pela graça de Deus por meio da fé, independente das obras da lei. Então, a circuncisão, que era esta marca da antiga aliança, agora é o batismo cristão instituído por Cristo. Por isso, Paulo faz questão de não submeter Tito à circuncisão. E aqui ele está dizendo justamente isso para os Gálatas, que estavam sendo pressionados a cumprirem essa regra da circuncisão, como se sem ela não houvesse salvação. Agora, prestem atenção comigo aqui, pessoal, isso é bem importante. Em outro momento, Paulo estava com Timóteo, e Paulo aconselha Timóteo a circuncidar-se, para que isso não fosse um impedimento para o anúncio do Evangelho. E aí nos parece, talvez até, uma contradição. Como assim? Paulo insistiu tanto que Tito não fosse batizado. Paulo não se submeteu à pressão religiosa. E por que lá com Timóteo ele então, ok, pode ser circuncidado? Bom, alguém pode dizer assim, bom, é que o Timóteo também tinha a mãe, era judia, enfim. Não é só isso, não. O ponto é que lá com o Timóteo, Paulo estava lidando com novas pessoas. Estava vivendo o evangelismo, onde em outro momento ele disse da sua estratégia, ele diz assim, eu me fiz de tudo para com todos, para ganhar alguns. Entre os judeus vivi como os judeus, entre os gentios vivi como gentios, entre os ricos vivi como ricos, entre pobres vivi como pobres, para pregar o evangelho, para fazer-se de tudo para com todos, ele dizia assim. Então ele percebe que em Timóteo é para o benefício do evangelho que Timóteo estaria se submetendo à circuncisão. Mas aqui no caso de Tito, ele vê que é por teimosia, por soberba religiosa. E aí então ele diz, não, se é nesse ponto vocês vão estar pervertendo o evangelho. E é bem e exatamente isso que está escrito no versículo 5, 2:5. A esses não nos submetemos, por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Ou seja, para que o verdadeiro evangelho, que não é um outro evangelho, mas que é aquele da graça de Cristo. Pessoal, isso é bem importante, né? O verdadeiro evangelho. Porque eu vou dizer aqui para vocês, há muitas denominações que se intitulam cristãs, mas que facilmente, por causa de homens, de lideranças humanas, de, entre aspas, apóstolos humanos, criam uma série de regras que contaminam o puro evangelho e que causam, em última análise, dúvida nos corações e não consolo. Então, é que nem lá para os Gálatas, né? Qual que era a preocupação do apóstolo Paulo? Ele ficava pensando assim, os caras encontravam paz e consolo em Cristo Jesus, mas de repente eles pensam assim, mas será que se eu morrer hoje eu vou ser salvo? Porque afinal eu não fiz isso, não fiz aquilo, não cumpri aquela regra, ou não sou mesmo circuncidado. Entende? Então, por todas essas circunstâncias, notem que há uma infiltração da lei no evangelho. A gente chama tecnicamente isso de mistura de lei e evangelho. Talvez você não está acostumado com essa expressão, mas nós entendemos, percebemos claramente que o Espírito Santo, as Sagradas Escrituras, trabalham nessas duas forças. Uma que, pela força da lei, revela, mostra o como somos pecadores, o como somos fracos. Uma que nos derruba do cavalo, como literalmente Paulo também caiu ao chão lá em Atos capítulo 9. Uma que desmonta as nossas soberbas e as nossas arrogâncias religiosas. A lei faz isso. Mas o que dá vida, o que vivifica,
o que nos dá um novo viver, a paz completa, é o Evangelho. Evangelho não se refere aqui a um dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, mas Evangelho aqui quer dizer a boa notícia de que Cristo fez tudo por nós, que Ele carregou sobre si a maldição do pecado sobre si e ressuscitou por nós. Ele pagou os nossos pecados e Ele venceu a morte e o diabo por nós. Está consumado, está pleno. E essa salvação se torna nossa pela graça e mediante a fé, mediante a qual nós nos apropriamos disso. E não mediante o que nós vestimos, o que nós comemos, o comprimento do nosso cabelo, nada disso, circuncisão ou não circuncisão. Nenhuma obra ou regra humana nos traz a salvação, exceto a graça. E Paulo está a fim de dar vida por isso. Ele diz, não para que se permaneça o verdadeiro evangelho. É isso que diz o capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler ainda os demais que dizem assim. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho da incircuncisão, ele quer dizer assim, o anúncio do evangelho aos não-judeus, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, isto é, aos judeus. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dado, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, ou seja, os líderes de Jerusalém, da cristandade, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão. Quer dizer, apertaram nossa mão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Ou seja, um acordo. Bom, a gente foca o trabalho aqui, entre os não-judeus e vocês aqui. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Então tem aqui essa palavra do apóstolo dizendo, olha, eu falei com os caras, eu falei com os líderes ali da igreja cristã, né? Falei com Pedro, falei com Tiago, falei com João e não houve nenhum acréscimo, porque não há nenhum acréscimo, ainda que um anjo do céu ou nós acrescentemos que seja anátema, o evangelho está encerrado. E ainda defendendo o seu apostolado e mostrando que mesmo que ele anuncie uma coisa errada, que isso deve ser considerado descartado, ele dá um exemplo agora de como ele repreendeu o próprio apóstolo Pedro nessa circunstância. Vejam, é bem interessante, acompanhem com atenção. É o versículo 11 que diz assim, quando porém Cefas, ou Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, ou seja, eu confrontei ele na frente dele, né, na frente dos outros, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, ou com os não-judeus. Quando, porém, chegaram, essa comitiva enviada por Tiago, quando, porém, chegaram, começou a afastar-se. E, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão, né? Quer dizer assim, para não causar, sei lá, para fazer uma média com aqueles judeus, né? Temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, ou seja, na frente de todo mundo, se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, veja-se, o que aconteceu aqui, né? Bem aquela coisa da pressão do grupo, né? Todos tinham concordado, né? O apóstolo Pedro, por exemplo, quando ele estava lá em Jerusalém, ele tinha recebido uma revelação, a imagem lá, de que Cristo é para todos, não só para os judeus, e que a salvação é pela graça mediante a fé.
Mas aí ele diz assim, né, que quando ele veio a Antioquia, beleza, ele estava vivendo tranquilo ali com os costumes não gentios, não judeus. Mas daí quando o Tiago, que o irmão de Jesus, mandou uma comitiva, aí ele viu os caras e, né, não, agora eu vou viver como um judeu. E aí o apóstolo Paulo entendeu isso como uma hipocrisia, né? Tipo assim, olha, tu está confundindo a cabeça das pessoas, e confundindo até no ensino correto do evangelho, né? Então Paulo diz, eu repreendi ele na frente de todo mundo, que é uma coisa que a Bíblia nos orienta, né, a falar em particular. Mas como o assunto era público, Paulo repreende publicamente, né? Repreende Pedro e diz, Pedro, não é assim, tu está sendo hipócrita. E é interessante que parece que essa repreensão foi aceita humildemente pelos apóstolos, né? E aí Paulo continua dizendo no versículo 15, nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo o transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Eu quero concluir por aqui, né, o trecho da leitura bíblica e do estudo de hoje, e quero só ainda, antes de me despedir, enfatizar mais uma vez, veja como é uma argumentação intensa, frustrada e séria do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, olha, isso não modifica um pouquinho, vocês acham que isso não modifica? Tudo bem, é o mesmo Jesus, a gente está... Não, isso não modifica um pouco, modifica tudo. E aí ele diz assim, se vocês, eu sou de Jesus, eu confio em Jesus, eu confio minha vida a Ele, é nele que eu encontro perdão, vida e salvação. Então se tu confiar agora e permitir-se ser circuncidado, então a morte de Jesus foi em vão, né? Porque Ele morreu para o perdão dos pecados. Se tu acha que tu tem que fazer mais isso, mais aquilo, tu está desqualificando o valor da morte de Jesus por ti. Veja, o apóstolo Paulo aqui dá um papo reto, ele diz, não é bem assim. E, gente, eu quero lembrar que esta situação vivida pelos cristãos da Galácia é a mesma nossa, e muitas vezes nos nossos dias. Nesse tempo de relativismo, em que se diz que tudo é bom, que toda religiosidade é boa, Paulo diria, não, isso não é bem assim, isso não é bem assim. Às vezes... Também o ensino evangélico, às vezes, esse ensino da palavra de Deus aponta e chega nesse mesmo ponto, pessoal. Porque assim, se diz assim, não, mas está falando de Jesus, aquela denominação lá fala de Jesus. Mas eles exigem isso, aquilo, aquele outro. Mas falam de Jesus, então tá bom, né? Sim, tá bom porque o poder do evangelho pode agir. Mas como pregação tá muito ruim. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. É o que Paulo mostra nesta carta aos Gálatas. Então hoje passamos os 2 primeiros capítulos e num outro momento, na semana que vem, publicaremos mais um estudo sobre o livro de Gálatas nessa série. Mas você tenha sempre em mente aí de ter a Bíblia aberta e acompanhando esse texto, porque ele é muito rico, instrui e também liberta. É a carta que defende a liberdade cristã. Que Deus abençoe cada um de vocês e que todos nós nos apeguemos firmemente na graça de Jesus, porque ali temos verdadeira paz e consolo. Amém.